Eu quero trazer um versículo para você e nós vamos conversar sobre isso. Lucas capítulo 5, verso de número 8. Eu quero ser breve. Lucas capítulo 5, verso de número 8. Quem achou, diga amém. Ô Dani, você não vai pregar comigo não? Ai, ai, ai. Quem achou aí? Lucas capítulo 5, verso número 8 diz assim: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Repita comigo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Que aquilo que o Senhor falou comigo naquela viagem, que aquilo que ficou apertando meu coração, o Senhor me direcionando, falando aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Está tudo relacionado a esse texto. Está tudo relacionado a um entendimento nessa noite. Para que eu possa viver em dias o que demoraria anos, eu preciso entender o que o Senhor está falando, Pai. E eu creio, Deus, que tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas está relacionado a esse texto que nós lemos aqui hoje, que nós precisamos entender quem nós somos. Espírito Santo, nos quebre hoje. Espírito Santo, nos traga a memória o quanto nos afastamos e nos perdemos daquilo que é a essência do Teu Evangelho, aquilo que é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu prometo ser rápido aqui. Eu estava viajando e andamos quase 3.000 quilômetros de estrada. Então, chegava alguns momentos do carro que nós estávamos de carro e perdi o sinal do celular. E eu ficava olhando pela janela, vendo mato para todo lado. E eu comecei a conversar com o Senhor, e uma das coisas que eu me lembro que eu falava muito é: cara, o Brasil é grande demais. Eu visitei algumas igrejas de pastores a qual eu admiro, ali para o lado do sul. Eu comecei a colocar o meu pé em ambientes e territórios que na minha cabeça começou a fazer sentido algumas coisas para nós como casa do Pai. E uma das coisas que eu conversei com o Senhor e falava com o Senhor é: Senhor, por que nós queremos mudar de templo? Por que nós queremos ir para uma igreja maior? Qual é a motivação por trás do nosso coração? O Fora da Caixa está aqui hoje, eu posso sentar com o Dani e falar: Dani, nós precisamos mudar, porque está pequeno. É uma verdade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Está pequeno esse lugar. Eu posso falar isso para ele: nós precisamos mudar porque está pequeno. Mas por dentro do meu coração e por trás dessa verdade, existe uma outra verdade que é: será que eu não quero ser maior do que os outros? Será que eu não estou usando algo para tentar promover aquilo que Deus nunca pediu? Porque todo mundo pode cumprir uma agenda, todo mundo pode chegar aqui, o Fora da Caixa pode chegar aqui, você pode pregar, você pode cantar, você pode adorar, mas qual é o real motivo do porquê você faz o que faz? Qual é o real motivo do porquê você está fazendo isso? O porquê nós queremos mudar, o porquê nós devemos mudar, o que é que tem dentro do nosso coração? Porque aquilo que está dentro do nosso coração revela a verdade. Esse texto vai dizer que o Senhor Jesus, ele se encontrou com um homem chamado Simão. Repita comigo: Simão. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Simão. Ele entra no barco de Simão. Pedro naquela noite não tinha pego nada. Simão, também conhecido como Pedro, ele não tinha pescado nada, ele não tinha pego nada, mas ele recebe uma palavra. Você já conhece o texto, você já ouviu milhares de vezes essa pregação. E ele recebeu uma palavra: lance a rede novamente. Ele lançou as redes, ele pegou tal quantidade de peixes, o barco começou a afundar. Eles fizeram um sinal para que outro barco chegasse, encheram o barco, trouxeram os peixes para a beira. E aí então Pedro olha para Jesus e ele diz essa frase ela precisa estar marcada dentro do nosso coração, porque essa frase é o que determina toda a nossa vida hoje: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
Depois que ele viu milagres, depois que ele viu toda aquela realização, ele reconheceu, ele olhou para si e entendeu: eu não sou digno de estar na presença desse homem. Esse homem é um mestre, esse homem é Senhor, ele é glorioso. Eu não mereço estar na presença dele. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: a partir de hoje, você será um pescador de homens. A Bíblia diz que a partir dali então não é mais Simão, mas agora é Pedro, pescador de homens. Então Pedro caminha com Jesus durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Durante esses 3 anos e meio, sendo pastoreado, discipulado por Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus um dia conversando ali com os discípulos perguntou: o que eles estão dizendo que eu sou? Alguns se levantaram e disseram: estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, Jeremias, Elias, e começaram a falar alguns dos profetas. Jesus vira para eles e fala assim: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus dá uma resposta, eu preciso que você preste atenção na resposta. A resposta que Jesus dá: e tu és Pedro. Agora não mais Simão, tu és Pedro. Porque a partir do momento que você entendeu quem eu sou, e isso foi revelado não por carne, mas pelo Espírito, a partir do momento que você entendeu a revelação de quem eu sou, eu revelo para você quem você é. Tu és Pedro, e sobre essa pedra e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro agora então ele recebe uma palavra de revelação de quem ele é. Não é mais Simão, agora eu sou Pedro, eu sou pescador de homens. Qual é o grande problema? O problema é a motivação por trás do nosso coração. Porque quando eu recebo uma palavra, quando eu recebo uma direção de Deus, pode ser que o meu coração mude. Porque o mesmo Pedro que recebeu essa palavra foi o mesmo Pedro que em segundos depois é repreendido por Jesus, sendo chamado de Satanás. Porque ele quis repreender Jesus. 3 anos e meio, andou sobre as águas. 3 anos e meio, viu criança ressuscitando. 3 anos e meio, viu multiplicação dos pães. 3 anos e meio, viu milagres. Sabe qual é o grande problema da igreja? É que durante esses 3 anos e meio que caminhamos com Jesus, ou mais ou menos tempo, achamos que já estamos prontos e preparados, mas ainda não entendemos. Pode ter crescido, mas ainda não amadureceu. Existem pessoas aqui que são como frutos, cresceram, mas ainda não amadureceram. Crescemos, mas não amadurecemos. A Bíblia vai dizer em Lucas 22 que Jesus está ali na última ceia com os discípulos. E ele está fazendo a última ceia com os discípulos. A Bíblia diz que o próprio Jesus serviu a ceia, o próprio Jesus lavou os pés, o próprio Jesus cantou um hino, não igual o pastor Igor, mas cantou um hino naquele lugar. E depois de tudo isso, a Bíblia diz: e começou uma discussão entre eles para saber quem era o maior. Sabe qual é o maior problema da igreja nos dias atuais? Estamos querendo discutir na internet quem é maior e quem é menor que o outro. O que me assusta é que isso está partindo dos discípulos e não da multidão. O que me assusta é que isso está partindo de pastores e não de ovelhas. Os discípulos começaram a discutir entre eles quem era o maior. Jesus vai dar uma aula sobre o que é ser o maior. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que pega a toalha, pega a bacia e lava os pés. O maior é aquele que serve os pequeninos. Você quer ser o maior dentro dessa igreja? Seja o primeiro a começar a servir, como foi dito aqui. Trabalhe. Você quer ser o maior no reino de Deus? Sirva. Porque esse é o padrão a qual Jesus está nos ensinando. Jesus então, depois de toda essa discussão, Lucas capítulo 22, ele chama Pedro e fala assim: Simão, Simão, repita comigo, Simão, Simão. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, eu tenho uma palavra profética sobre você. Você é pescador de homens, eu te revelei quem você é. Só que a tua natureza caída ainda te leva a mostrar que você ainda é Simão. Porque no meio de uma discussão como essas, você está no meio da discussão querendo saber quem é o maior, Pedro. Simão, Simão, o que Jesus está dizendo? Lembra lá de João capítulo 5, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Lembra do nosso primeiro encontro? Qual é o problema da igreja? Nos esquecemos do primeiro encontro, nos esquecemos que só somos Simão. Mas porque recebemos uma palavra de revelação, agora achamos que somos melhores e maiores que os outros. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai, quando você se converter, cuide dos seus irmãos. Repita comigo, se converter. Mais uma vez, se converter.
É possível alguém andar com Jesus durante 3 anos e meio e não ser convertido? É possível alguém participar da ceia e não ser convertido? É possível alguém subir no altar, pregar, cantar e adorar e não ser convertido? É possível, porque tem muito fruto aqui dentro que cresceu, mas ainda não amadureceu. O grande problema nosso é que ainda estamos em discussões tolas para querer saber quem é o maior, para querer saber quem vai assumir o lugar, para querer saber quem que vai governar. A pergunta é, por que você quer pregar nessa igreja? Qual é a real motivação? Pode ser que você está aqui, você viu Fora da Caixa hoje, e você deve estar pensando, poxa, eu queria cantar como eles. A pergunta é, por qual motivo? Qual é o real motivo, igreja? Qual é o real motivo que tem dentro do nosso coração? Por que você quer tanto que você quer? Qual é a verdade por trás da verdade? Por que nós estamos escondendo? Por que dentro de nós estamos escondendo? Por que estamos aqui hoje tentando esconder a verdade? Não, eu estava no culto porque eu queria adorar o Senhor. Qual é a verdade? Muitos daqueles que estão aqui só querem o pão, não querem aquele que dá o pão. Muitos que estão aqui só querem a bênção, não querem o abençoador. Mas postamos no nosso story dizendo, eu só quero a tua presença. Qual é a verdade por trás da verdade? É por isso que Jesus olha nos olhos e ele fala assim, Simão, Simão, eu estou te lembrando que você acha que é grande, que você quer ser o maior, mas lembra-te, tu és pecador. E Jesus continua dizendo, quando você se converter, converte seus irmãos. Sabe qual foi a resposta que Pedro deu? A resposta de Pedro é a seguinte, Lucas capítulo 22, verso de número 31 ao 33 diz, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. A resposta de Pedro é, eu estou pronto. Eu andei com o Senhor. Eu estou pronto para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou pronto para ir para a prisão, para a morte. Eu estou pronto para viver qualquer coisa, porque agora eu sei quem é Jesus. Eu conheço as maravilhas, eu conheço o poder. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias. Então eu estou pronto. Jesus disse, ainda nessa noite você vai me negar 3 vezes. Sabe qual é o grande problema nosso, igreja? Achamos que fazemos algo para o Senhor. Achamos que porque trabalhamos na igreja, achamos que já estamos prontos, deixamos de reconhecer quem Jesus é. Passamos por Ele nos corredores e nem sequer conversamos com Ele. Por quê? Eu estou pronto, eu tenho um cargo, eu tenho uma autoridade. Sabe o que foi que Jesus falou para mim? Filho, vocês vão mudar de templo. Acho que você não está entendendo. Filho, vocês vão mudar de templo. Filho, é muito maior do que você imagina. Não é isso, é isso. A pergunta é, você acha que você está pronto? Ou você reconhece diante da minha presença que você não é nada e eu sou tudo? A pergunta que eu faço para você, e eu quero declarar sobre a tua vida, a tua empresa vai prosperar, a tua casa vai fluir, os teus negócios vão crescer. A pergunta é, Jesus vai continuar sendo o centro? Você vai continuar reconhecendo que Ele é soberano e que você é pecador? Igreja, isso aqui é muito mais profundo que a gente possa imaginar. Qual é a verdade por trás da verdade? Essa é a minha oração todos os dias. Eu quero abrir o meu coração para vocês. A minha oração todos os dias é essa: Senhor, vê se há algo mal em mim e me livra disso. Assim como o salmista, examina-me, pois, ó Deus, e vê se há algo mal em mim. O Dani, o pessoal do Fora da Caixa veio aqui no começo da igreja. E nós começamos essa igreja do zero. Mas todos os dias que alguém fala para mim, pastor, a igreja está crescendo, me dá um temor, me dá algo no coração. Algo começa a palpitar dentro de mim dizendo, Senhor, não me deixa se perder. Não me deixa eu se perder.
Não me deixe eu trocar as ovelhas do Senhor por relacionamentos de network. Não me deixe eu trocar aquilo que o Senhor entregou, aquilo que o Senhor me deu para cuidar, para poder trocar por agenda com pessoas. Eu não quero viver essa vida, eu quero o Senhor. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta: você quer pregar aqui porque você quer viver o evangelho, ou você quer pregar aqui porque você precisa de uma agenda lá fora? Qual é a verdade, igreja? Será que a verdade são almas? Antes de Deus nos levar para um templo maior, Deus quer mudar o templo aqui dentro. Antes de Deus colocar coisas grandes nas suas mãos, Ele quer mudar aqui dentro. Reconheça hoje: afasta-te de mim, eu não sou digno, eu não tenho coragem, eu não posso nem olhar nos seus olhos, eu não posso olhar na glória daquele que é santo. Pedro negou Jesus 3 vezes, como foi dito. Lucas vai descrever com detalhes, dizendo que os olhos de Jesus e os olhos de Pedro se cruzaram quando Pedro negou pela 3ª vez. E a Bíblia diz: e fitando os olhos em Jesus, Pedro chorou amargamente. É porque existem momentos na nossa vida que Jesus permite uns chacoalhões em nós. Existem momentos na nossa vida que nós somos levados a circunstâncias a qual não temos mais controle. Sabe para quê? Para você se lembrar de quem você é. Sabe o que está faltando para muitos aqui? Se lembrar de quem você é. Se lembra de quem você era. Se lembra de como você orava na presença de Deus. Pastor, eu não tenho tempo para orar agora mais na presença de Deus porque os meus negócios cresceram. Eu não tenho mais tempo de ir na igreja porque agora eu estou na correria do meu trabalho. Eu não tenho mais tempo de fazer as coisas na casa do Senhor porque agora eu estou com uma demanda alta. Lembra de quem você é. Lembra lá do começo: afasta-te de mim porque eu sou pecador. Jesus morreu. Ao 3º dia Ele ressuscitou. Você já conhece o texto. Um dos anjos chegam para as mulheres e dizem assim: mande avisar os discípulos e a... Mande avisar os discípulos e a... Pergunta: Pedro era discípulo, sim ou não? Por que então ela diz: manda avisar a Pedro também? É porque Pedro no seu coração não se sentia mais um discípulo porque errou. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje porque erraram, porque pecaram, não se sentem mais parte do corpo. Mas eu quero dizer para você: Jesus está mandando dizer: eu quero ir ao teu encontro. Mande dizer aos discípulos e a Pedro: ei Pedro, se levanta e volta para a presença. João capítulo 21, a Bíblia vai dizer que Pedro virou para os discípulos e disse: eu vou pescar. E os discípulos disseram: nós vamos também. Porque a verdade é que quando existe uma palavra sobre a tua vida, independente do caminho que você escolha, essa palavra ela continua reverberando no céu e na terra. E ainda assim você continua sendo um pescador de homens. É por isso que quando você se desvia e você volta para o mundo, você sempre é o centro da rodinha, você sempre é o centro da balada, você sempre é o centro do rolê. Por quê? Existe uma palavra sobre a tua vida. Você é pastor, não é para você estar nesses lugares, mas você como pastor ainda assim tem rebanho lá no mundo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas a Bíblia diz: e naquele dia e naquela noite ele não pegou nada. Porque tudo aquilo que você vai fazer longe da presença de Jesus não prospera. Quando é que você vai entender isso? Não prospera, igreja. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre a praia e ele vem passando e ele dá um grito dizendo assim: ei, filhos, vocês têm algo para comer? Naquele momento João olha para Pedro e diz assim: Pedro, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro, colocando a sua capa, porque havia tirado, ele se lançou sobre as águas e ele foi até Jesus. Mas antes disso tudo acontecer, Jesus disse: lance a rede novamente ao lado direito, vocês vão pegar peixe. A Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que o barco começou a balançar. Tal era a quantidade de peixes. Repita comigo: tal quantidade de peixes. O que Jesus está fazendo aqui, ele só está reconstruindo um cenário. O que acontece em João 21 é o mesmo que acontece em Lucas 5. Em Lucas 5 vai dizer que Jesus fala: lance a rede ao lado direito. E Pedro lançou a rede e pegou tal quantidade de peixes. A Bíblia diz que o barco começou a afundar, ele chamou outro barco. A Bíblia vai dizer que os discípulos pegaram os peixes. Só que existe um detalhe diferente nesse texto de João, que não existe no texto de Lucas. No texto de Lucas vai dizer que depois que eles pegaram os peixes, depois que Pedro pegou os peixes e disse: afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus. Porque Pedro olhou para aquele que era incorruptível e deixou na beira da praia os peixes que eram corruptíveis.
Eu acho que você não está entendendo o que eu estou querendo pregar, mas tem muitas pessoas que estão de olho naquilo que sobra na beira da praia e tiraram os olhos de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, abandona o que é corruptível e comece a seguir aquele que é incorruptível. Porque aquilo que é corruptível, os homens brigam para poder conquistar. Certeza que todos os peixes que ficaram na praia, depois que Pedro, Tiago e João foram embora, todos aqueles peixes, todos que estavam em volta da praia começaram a brigar para ficar com aqueles peixes. Tem muita gente brigando por aquilo que está estragando. Mas Jesus, ele diz assim, siga-me. Só que existe um detalhe no texto de João 21. O detalhe é que a Bíblia diz que quando eles desceram da praia, eles contaram quantos peixes tinham. Quantos peixes tinham naquele lugar? Quantos peixes? 153 peixes grandes. A pergunta é, quantos peixes eles pegaram em Lucas capítulo 5? Não dá para saber, porque eles não contaram. Quantos peixes eles pegaram em João 21? Como é que nós sabemos que eles pegaram 153? Porque eles... A pergunta é, por que eles contaram os peixes? Por que Jesus fez eles contarem os peixes? Jesus, ele queria ensinar algo para Pedro naquele momento. A Bíblia diz que eles contaram os peixes. Depois de contarem os peixes, guarda esse número na tua cabeça. A Bíblia diz que Jesus preparou uma fogueira com peixes e com pães. Os peixes que Jesus tinha na fogueira e os pães que Jesus tinha na fogueira não são os mesmos peixes que eles pescaram. Pega um detalhe muito importante. Tem muita gente que está indo buscar lá fora o que Jesus já tem aqui dentro. Tem muitas pessoas indo buscar lá no mar, lá na maré, tentando pegar peixe. Jesus já tem peixe preparado para você. Eles pegaram 153 peixes. A Bíblia diz que Pedro estava contando. Ou João, ou Tiago, ou alguns dos discípulos contando. Porque a Bíblia diz que tinha 153. Passado algum tempo, Jesus já não estava mais com eles. A Bíblia vai dizer que a primeira pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro? Quantas? 3.000 almas. Como é que eles sabiam que tinha 3.000 almas? Porque eles... Sabe o que Jesus está querendo ensinar a Pedro aqui? Do teu jeito você pega 153, do meu jeito você pega 3.000. Mas você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Ô Pedro, do teu jeito, são 153, conta aí, são 153 peixes grandes. Quando você faz na tua força, e quando você faz do seu jeito, e quando você faz da tua maneira, é 153. Mas quando você confia em mim, entende que é pecador, entende que não merece, entende que não pode, olha nos meus olhos, 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Se é para o Senhor, aplaude mais forte, amém? Não para aí, a Bíblia vai dizer que na segunda pregação de Pedro, quantas almas se converteram? 5.000 almas. Como é que eles sabiam que era 5.000? Porque eles contaram. Então em 2 pescas, Pedro conseguiu 8.000 almas para Jesus. Sabe qual é o grande problema da igreja? O grande problema nosso é que ainda estamos querendo os peixes que se corrompem e que se corroem e que ficam nessa terra. Sabe o que você precisa entender? Existe algo muito maior, são almas, são vidas, são pessoas precisando. Pastor, o que é necessário então? Uma única coisa é necessária. Pedro, tu me amas? Pedro, eu quero olhar nos teus olhos de novo. Lembra que você é aquele cara que disse para mim, afasta-te de mim. Sabe qual é a minha oração, igreja? Sabe qual é o desejo do meu coração? É que nunca morra dentro do nosso coração esse anseio pela presença de Deus. Deixa eu te pedir um favor de todo o meu coração. Deixa os peixes, deixa os negócios, deixem as riquezas. Deixa aquilo que você acredita que é mais importante, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença. Sempre reconheça quem Ele é. Sabe qual é o grande problema da igreja? Deixamos de reconhecer quem Jesus é. Porque andamos com Ele, porque aprendemos a fazer, porque aprendemos a cantar, porque aprendemos a pregar ou a dançar. Nós aprendemos a fazer, mas estamos fazendo sem Ele.
Senhor, eu estou preparado para ir até a morte contigo. Qual é a verdade por trás da verdade? Será que estamos? Porque o primeiro momento de crise vai revelar que nós não estamos preparados. O primeiro momento de crise vai revelar que dentro de nós nos ensoberbecemos e nos esquecemos de quem Ele é. A matemática com Jesus é muito mais poderosa. Jesus ensinou eles a contarem os peixes na beira da praia, para eles nunca mais se esquecerem que se eles estivessem abrindo mão do que Deus tinha para eles, eles iam ficar com aquilo que é muito menor, ao invés de ficar com aquilo que é muito maior. Existe algo muito maior para a tua vida, igreja. O meu desejo é que você entenda hoje, existe algo muito maior para a tua vida. Só que você está preocupado demais com a sua carreira. E eu não estou dizendo aqui para você que você tem que abandonar a sua carreira e viver 100% na obra. Eu não estou dizendo isso. Mas não troque a obra, não troque o reino, não troque aquilo que é sagrado por algo que você acha que é superficial. Abandone os peixes na praia se for preciso. Deixa todo mundo brigar por aquilo. Porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior. São almas, são vidas. Em vez de você tentar colocar a tua energia no teu negócio, coloque oração. E quando você colocar oração, você vai ver que os seus negócios vão prosperar muito mais. Foi o que o Dani falou aqui. Um grande empresário está dentro dessa igreja, que é o Dani. Um homem que eu admiro, um homem que eu acho fenomenal na área de negócios. Mas o que fez o negócio dele crescer não foi o esforço dele, foi uma palavra. Segundo o que ele disse aqui. Uma só palavra pode transformar toda a tua história hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.